A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, é com muita alegria que estamos por começar mais uma de nossas pré-aulas. As pré-aulas do currículo das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2025 o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E nós veremos hoje a lição de número 8, a lição prevista para o dia 23 de fevereiro de 2025. E nós teremos como tema Jesus viveu a experiência humana. E antes de nós começarmos e adentrarmos nos comentários, gostaríamos de pedi-lo, por gentileza, a curtir esse vídeo, a compartilhar, a se inscrever nos canais da Assembleia de Deus Floresta. Fazendo assim, você estará nos ajudando a espalhar as boas novas de salvação para todo mundo. Jesus viveu a experiência humana. Texto áureo. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo de número 23. Verdade prática, o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Leitura bíblica em classe. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, versículos 43 a 51. Mateus, capítulo 26, versículos 37, 38 e 42. Evangelho de João, capítulo número 1. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei dos judeus. Jesus respondeu e disse-lhe, por que disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Mateus capítulo de número 26. E, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, indo segunda vez, orou, dizendo, meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Meu amado, deixe o lugar e a igreja, a cidade de onde você está nos assistindo e venha conosco para mais uma de nossa pré-aula. Está aqui à minha direita, à esquerda dos irmãos, nosso amigo, o evangelista irmão João Vitor, que vai estar deixando a sua saudação primária e as suas notas introdutórias, meu amado. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, para mim é uma alegria muito grande poder estar cooperando com os irmãos nessa lição de número 8, falando deste tema tão importante. Saúdo também os amigos que aqui estão, na pessoa do evangelista Dr. Jadson e do querido amigo também evangelista Rafael. Meus irmãos, a nível de introdução, Jesus ele viveu por completo a experiência humana. Ele não foi, como destaca a nossa introdução, um anacoreta, um monge, um eremita, uma pessoa que se abdicou de viver dentro da sociedade e se isolou. Não, Jesus viveu dentro da sociedade, teve sua profissão, amigos, parentes, e a Bíblia mostra de forma muito clara que Jesus, ele foi e é verdadeiramente homem, conforme escreveu Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5, falando a respeito de Jesus, homem. E o mesmo Jesus também nos deu exemplo de como nos comportarmos em meio à sociedade. Mateus 5,16, ele diz que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, nós devemos, sim, ter também vida social, não nos isolarmos do mundo e seguir o exemplo de Jesus, que mesmo estando em meio
ao mundo, não nos corrompermos com os valores deste mundo, mas glorificarmos o seu nome em tudo aquilo que nós fizermos. Evangelista irmão Rafael, sua saudação e suas notas introdutórias, meu amado. Meus irmãos, a paz do Senhor, a alegria estar aqui mais uma vez, ter conosco aqui o evangelista João Vitor, cooperando conosco. Deus continue abençoando. Meus irmãos, a vida cristã ela não se faz apenas na individualidade, mas na coletividade. Jesus ele não virá buscar uma pedra, ele virá buscar um edifício. Ele não virá buscar um irmão, ele virá buscar uma família. Ele não virá buscar uma ovelha, ele virá buscar um rebanho. Ele não virá buscar um órgão, ele virá buscar um organismo. Ele não virá buscar um membro, mas ele virá buscar um corpo. Ele não virá buscar um crente, ele virá buscar uma igreja. Jesus, ele tinha vida social e religiosa. Ele era frequente nas sinagogas e no templo, que eram locais de culto, de adoração e de comunhão da época. Então, se alguém decide se desigrejar, se alguém decide se afastar da congregação, se isolar da comunhão dos irmãos, ele está indo na contramão do exemplo que Jesus nos deixou. Meus amados irmãos, superado o conceito das duas naturezas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o homem perfeito e o Deus Todo-Poderoso, precisamos agora avaliar as manifestações práticas e pragmáticas da existência do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na condição da manifestação da sua humanidade, o Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 9, versículo 35, nos dirá: E percorria Jesus todas as cidades e as aldeias, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Não há dúvidas, portanto, à luz do que esse texto nos indica e nos orienta, de que Jesus era um elemento que compunha o extrato social de sua época. A palavra de Deus em todo momento vai deixar clara a descrição de Jesus junto aos pescadores na praia do Mar da Galileia, Jesus entre os menos favorecidos no tanque de Betesda, Jesus entre o povo em dias de festa pregando a palavra de Deus, Jesus frequentando o casamento e tendo uma agenda social e dentro desta agenda social manifestando e anunciando a palavra de Deus e a vinda do seu reino. Jesus Cristo tinha uma vida social, não era um ermitão isolado, que não tinha comprometimento ou empatia com as dores, mazelas e dificuldades do povo. Por isso ele é chamado e recebe o título de Emanuel, o Deus conosco, o Deus que esteve entre o seu povo, que está entre o seu povo. Glória seja dadas a Jesus de Nazaré. Ponto de número 1. A experiência humana do ministério de Jesus, os debates com as autoridades religiosas. Amados, para uma abordagem pedagógica mais eficiente e objetiva, nós vamos dividir aqui os subitens nesse ponto. O evangelista irmão João Vitor irá falar a respeito dos fariseus, o evangelista irmão Rafael irá falar a respeito dos saduceus, e eu estarei encerrando a empreita nesse ponto, falando a respeito dos herodianos. Evangelista irmão João Vitor, fale a respeito dos fariseus, por gentileza. Meus irmãos, eu destaco algumas características dos fariseus, que vale lembrar que foi a maior seita religiosa mais forte entre os judeus nos dias de Jesus, e foi também a seita que mais se opôs ao ministério de Cristo, tentando apanhá-lo em uma palavra, em alguma contradição, e sempre se frustraram com as suas tentativas. E o próprio nome aí de fariseu significa santos, separados, e o presente subtópico descreve muito bem as suas características. E vale ressaltar também que a respeito dos fariseus, eu sugiro aos irmãos que leiam Mateus capítulo 23, que Jesus vai censurar, vai confrontar os fariseus de forma muito enfática em Mateus capítulo 23 e vai destacar muitos pontos a respeito deles. Jesus vai expor a hipocrisia, vai chamá-los de hipócritas. E Jesus até elogia o conhecimento bíblico deles, pois os fariseus tinham um conhecimento, um nível muito elevado, se vangloriavam por conhecer toda a lei. E Mateus 23, no verso número 3, Jesus disse: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Eles falam, mas não fazem. E Jesus censura, Jesus expõe a hipocrisia deles, dizendo que eles dizem uma coisa e vivem outra, sobrecarregavam o povo com regras. Jesus também expõe o exibicionismo religioso deles. Quando Jesus faz menção em Mateus 6 e 5, quando orardes, não sejais como os hipócritas, se comprazem
nas suas orações, com longas orações, oram nas esquinas. Mateus 7,16, Jesus falou também, quando jejuar, não sejais como os hipócritas, né, que desfiguram o rosto, para que pareçam aos homens que jejuam, mas antes lavai o vosso rosto, ungir a vossa cabeça. Ou seja, Jesus estava falando acerca desses grupos religiosos. Eles valorizavam muito os primeiros lugares nas congregações, as primeiras cadeiras. Jesus repudia também a atitude deles de destruírem os lares das viúvas com longas orações. Eles valorizavam mais o ouro do templo do que o próprio templo. E quando falamos aqui a respeito dos debates de Jesus com as autoridades, vale lembrar, meus irmãos, que com os pecadores, Jesus ele dizia, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, um discurso de amor, um discurso manso, mas com os fariseus, Jesus, ele tinha um discurso de debate, de confronto, expondo a hipocrisia deles, chamando eles de hipócritas, de raça de víboras, de sepulcros caiados e vários outras características deles. Então, eles colocavam a tradição acima das escrituras e atavam fardos pesados sobre o povo, de maneira tal que eles mesmos nem colocavam dedo, ou seja, não viviam em condição conforme aquilo que eles mesmos ensinavam. Evangelista irmão Rafael, fale agora a respeito dos saduceus, por gentileza. Meus irmãos, os saduceus também eram um partido político-religioso dos tempos de Jesus. E segundo Atos 23, verso 8, eles não criam em anjos, nem em espírito e nem em ressurreição. Os saduceus eram os materialistas do tempo de Jesus. Apenas criam no que é físico e tangível, palpável, rejeitando tudo o que é espiritual, rejeitavam a doutrina da ressurreição. Não criam na vida após a morte. Para os saduceus, a existência terminava com a morte física. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam grande influência no Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico. Embora eles fossem religiosos, acreditavam com reservas apenas no Pentateuco, os 5 livros da lei, rejeitando os demais livros sagrados do Antigo Testamento. Portanto, não criam na inspiração plenária dos escritos véteros testamentários. O Senhor Jesus disse em Mateus 22, 29, que os saduceus erravam, porque não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. É interessante que, como já dito pelo evangelista João Vitor, a respeito dos fariseus, os saduceus eram inimigos dos fariseus. Mas interessante que o Novo Testamento vai mostrar eles se unindo forças contra o Senhor Jesus. Se cumpriu ali o provérbio popular, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eles separavam obstáculos ideológicos que tinham com os fariseus a fim de unirem forças contra o Senhor Jesus. E finalizando aqui as minhas palavras, uma coisa interessante, o Senhor Jesus, quando escolhe os 12 apóstolos, ele não chama nenhum fariseu e nenhum saduceu, porque se orgulhavam de suas obras e de sua capacidade. Jesus antes chamou homens simples e comuns, muitos deles pescadores, porque Jesus prefere a pedra bruta do que a pedra que foi mal lapidada. Amados irmãos, o comentarista destaca que as 3 facções político-religiosas que mais fizeram oposição ao ministério de nosso Senhor Jesus Cristo foram os fariseus, os saduceus, e agora chegamos para a conceituação do que eram os herodianos. Ao meu gosto, eu acredito pessoalmente que os herodianos, eles eram mais políticos do que religiosos. A justificativa da sua atuação tinha mais uma perspectiva ideológica política do que uma legitimidade espiritual religiosa. Eles eram chamados de herodianos porque eram subscritores de Herodes, defendiam a dinastia herodiana e defendiam as políticas de Herodes. E, por consequência, eram chamados de herodianos. Dentre o seu âmbito de atuação ideológica, eles defendiam o pagamento de impostos ao imperador, eram hostis a Jesus, eram amigos de César e honravam a memória de Herodes, haja vista ter sido Herodes o reconstrutor do grande templo. O grande templo chamado e apelidado de o Templo de Herodes, provavelmente o maior e mais suntuoso templo da história do povo de Israel. E a Bíblia Sagrada vai nos informar que, vez e outra, eles se aglomeravam com fariseus e saduceus para colocarem Jesus em situação de dificuldade. É o que nós podemos ver, por exemplo, em Mateus capítulo 22, versículos 15 a seguir, quando eles, juntamente com os discípulos dos fariseus, vão até Jesus perguntar questões relacionadas ao tributo, deixando claro o seu apoio não só à
Herodes, como também ao Império Romano. Em Marcos capítulo 3, versículo 6, eles tomam conselho juntamente com os fariseus para matarem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eles enxergavam Jesus como um suplantador, um semeador de motim. E por isso não queriam que Jesus continuasse exercendo a sua influência e o seu santo ministério. Mas para eles, e não só para eles que exerciam oposição, Jesus Cristo sempre tinha uma palavra objetiva, bíblica e espiritual para superá-los em seus confrontamentos com a boa pregação do Santo Mestre. Ponto de número 2. A vida social e religiosa de Jesus, irmão João Vitor. Meus irmãos, a Bíblia enfatiza de forma muito clara, principalmente nos 4 evangelhos, que Jesus, como sendo verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, como verdadeiramente homem, ele teve vida social, vida religiosa, parentes, amigos. E eu destaco aqui uma aplicação que Jesus, ele quebra o paradigma que temos hoje, separação entre vida religiosa e vida secular. Mas nós vemos um Jesus em meio à sociedade, em meio aos afazeres, pregando o evangelho, escolhendo seus discípulos. Então ele derruba este paradigma de vida religiosa, somente no templo, e vida secular. Jesus não tinha essa separação. O mesmo Jesus que pregava e ensinava no templo, nas sinagogas, também ensinava na sociedade, em seus afazeres e no dia a dia. E a segunda coisa que eu destaco é que Jesus, ele valorizava pessoas. Uma sociedade materialista que vivemos hoje, em que o ter vale mais do que o ser, em que coisas valem mais do que pessoas, nós vemos o oposto disso na pessoa de Jesus. Jesus se relacionava com as pessoas, com as crianças, com os discípulos, e nós vemos que Jesus, ele valorizava mais pessoas do que coisas, mais o ser do que o ter. E nós vemos exemplificado nisto na vida social de Jesus, vivendo em meio à sociedade, vivendo em meio às várias classes, entre os publicanos, entre os fariseus, entre os herodianos, conforme já foi destacado, e Jesus se relacionando com essas pessoas e sendo luz diante delas e luz também no meio delas. Evangelista Rafael. Meus queridos, eu achei interessante o que o comentarista colocou no final desse ponto, onde ele diz que Jesus interagia com as pessoas independentemente da sua condição social e espiritual. Isso nos ensina a respeito de Jesus que ele é uma pessoa humilde, porque ele não faz acepção de pessoas. Darei um exemplo. Em Lucas 18:35, entrando ele em Jericó, estava à beira do caminho um cego mendigo por nome Bartimeu, que quando clama por Jesus, Jesus o atende, Jesus o cura, Jesus o socorre. Mas quando Jesus entra em Jericó, um homem rico chamado Zaqueu sobe numa árvore para poder ver Jesus passar. E Jesus chama este homem rico pelo nome e Jesus entra em sua casa, pousa em sua casa. Então perceba que Jesus atendeu, deu atenção ao mendigo Bartimeu, mas também deu atenção ao rico Zaqueu, porque Jesus também atende, ele atende tanto grandes como pequenos, porque para Jesus o teu valor não está naquilo que você tem, mas naquilo que você é. Para Jesus, a sua alma vale mais que o mundo inteiro. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma nota de R$100. Se eu dobrar essa nota de R$100, ela continua valendo R$100. Se eu der mais uma dobrada nela, ela continua valendo R$100. Se eu der mais uma dobrada, ela continua valendo R$100. Se eu amassar ela, ela continua valendo R$100. E eu quero te dizer que assim é você. Não importa o que aconteça contigo, para Deus você continua tendo o mesmo valor, porque para Deus ele olha o que você é e não aquilo que você tem. Meus amados irmãos, é muito evidente a maneira como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se comportou em todo o seu santo ministério. Jesus tinha realmente uma vida social. A vida social de Jesus embarcava ou compreendia os seus compromissos familiares, seculares e espirituais. Portanto, nós vemos Jesus Cristo atendendo às agendas de sua vida e de sua existência, respondendo às demandas dessas 3 áreas, familiares, seculares e espirituais. Em todo o tempo nós encontramos o Senhor e Salvador Jesus Cristo no templo. Em todo o tempo nós encontramos o Senhor e Salvador Jesus Cristo entre o povo,
Em todo tempo nós encontramos o Senhor Jesus Cristo com os seus parentes, com sua mãe, atendendo às agendas e às demandas que lhe eram apresentadas. Em Mateus capítulo 14, a partir do versículo número 13, temos um texto que exemplifica isso de uma maneira muito clássica. Nos diz a palavra de Deus: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E, sabendo o povo, seguiu ao pé da cidade. Quando Jesus ouve falar da morte de seu parente, João ou Batista, Jesus Cristo, então, ele se retira dessa convivência por um período isolado para viver o seu luto e a sua tristeza. No versículo de número 14, a palavra vai nos dizer que quando Jesus vê aquela grande multidão que descobre que ele estava no deserto, olha a atitude dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E mais adiante, nós veremos que Jesus, ao constatar a sua necessidade, ou a necessidade que o povo tinha de comer, o Senhor realiza então o grande milagre da multiplicação de pães e peixes. Ou seja, Jesus não só estava entre o povo, junto com o povo, Jesus se compadecia e sentia juntamente com o povo as suas dores e as suas necessidades. Portanto, Jesus os atendia, não só manifestando os seus sermões, mas os alimentando, os curando e estendendo as suas mãos saradoras e purificadoras. Ponto de número 3. Características próprias do ser humano, evangelista João Vitor. Meus irmãos, nós vemos na pessoa bendita de Jesus Cristo, como evidenciamos na lição de número 5, as suas características como sendo o verdadeiro Deus, e evidenciamos agora na lição de número 8, que Jesus ele viveu a experiência humana, Jesus como verdadeiro homem. Nós vemos aí destacadas que, como homem, Jesus se sujeitou às leis naturais, aquele que é onipresente, sendo 100% homem, quando ia pregar de uma parte para outra, ia andando até aquele outro lugar e ali pregava e anunciava o evangelho do reino de Deus, sujeitando-se às leis naturais. Como um bebê, Jesus chorava, aprendeu a andar, falar, foi para a escola. Diz Lucas 2,40 que o menino crescia e se robustecia no espírito. Nós vemos que, conforme Hebreus capítulo 5, versículo de número 8, o texto nos diz que, ainda que era filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Trazendo uma aplicação a respeito desse subtópico, por passar pelas mesmas provas que nós, ele pode não apenas nos compreender, mas nos socorrer nelas, porque ele viveu a mesma experiência que nós, sendo verdadeiramente homem. E nós louvamos a Deus por isso, que Hebreus 2,18, a Bíblia diz, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, ele pode socorrer os que são tentados. Então, todas as lutas, adversidades que nós passamos, Jesus enfrentou aqui nessa terra. E ele pode nos compreender e pode também nos socorrer nelas, e nós louvamos a Deus por isso na pessoa bendita de Jesus Cristo, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Evangelista Rafael. Meus irmãos, como já dito, em tudo Jesus, ele foi semelhante a nós, com exceção, é claro, do pecado. Ele nasceu santo, pois foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Aos 12 anos ele estava no templo ensinando os doutores, continua santo. Perto dos 30 ele desce para ser batizado por João Batista no Rio Jordão. A princípio João não queria batizá-lo porque batismo implica em arrependimento e para se arrepender teria que ter pecado, mas ele se submete ao batismo, não porque tinha pecado, mas para cumprir toda a justiça e para servir de exemplo para nós da importância do batismo. Depois, um ministério de aproximadamente 3 anos e meio, curando, expulsando demônios, pregando a palavra, continua santo. A mulher de Pilatos reconheceu a santidade dele quando foi preso. Ela disse a seu marido, este homem é justo. O ladrão que estava à direita reconheceu a santidade dele quando disse ao companheiro, nós estamos aqui porque merecemos, mas este nenhum mal fez. Jesus morreu na cruz santo. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas entenda que quando ele morreu por ser homem, mas quando morreu, não morreu porque tinha pecado, morreu por causa dos nossos pecados. E sendo ele santo, ressuscitou ao 3º dia, não viu a corrupção, permaneceu com os discípulos 40 dias após a ressurreição, continuou santo, subiu ao céu santo, e os anjos disseram em Atos capítulo 1, que um dia ele voltará, assim como para o céu ele foi, voltará santo para buscar uma igreja santa, fiel, separada, para morar com ele no céu.
Queridos, no decorrer desse trimestre, nós já abordamos o conceito de autoesvaziamento contido em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. O autoesvaziamento ou o desencantamento do verbo divino, dos logos de Deus, encarnando no seio, no ventre de Maria, não se deu tão somente na perspectiva aparente. De fato, Jesus Cristo foi um homem perfeito. E a sua perfeição não diz respeito a uma vida luxuosa ou enclausurada da sua existência. Muito pelo contrário. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus Cristo teve uma vida muito semelhante, com exceção ao ceder às tentações do pecado, a qualquer judeu ou israelita dos dias do tempo da Palestina antiga. A palavra de Deus vai nos dizer, Lucas capítulo 2, versículos 40 e 52, que Jesus Cristo crescia em sabedoria e em estatura, ou seja, o evangelista está trazendo aspectos do desenvolvimento de Cristo na perspectiva física, emocional e intelectual. Falando a respeito dele, o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 15, falaria que por algum tempo ele comeria os alimentos próprios para a idade ou a faixa etária dele. Quando Isaías 7,15, a palavra nos diz: manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem, dizendo respeito da sua infância, da sua pré-adolescência, adolescência e após a sua vida adulta. Portanto, meus amados, não resta dúvidas de que a maneira como se desenvolveu a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se deu de forma muito semelhante a qualquer pessoa de sua época. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus Cristo nasceu em um estábulo, foi apresentado no templo, foi discriminado, cuidou dos pobres, ensinou a respeito de como devemos fazer diversas coisas, a respeito de como perdoar. E ele tinha, em todo o tempo, uma mensagem social, ou seja, Jesus Cristo não era um patricinho de sangue azul. Muito pelo contrário. O profeta Isaías, no capítulo número 53, quando vai descrever como seria o seu ministério, ele diz: quando nós olhávamos para ele, não vimos nele beleza nem formosura, porque era um homem de dores e experimentado nos trabalhos. Então, assim como Jesus teve uma vida social e enfrentou situações adversas das mais variadas, nós também enfrentaremos. E pelos seus méritos na cruz, o mérito do Cristo na cruz, que morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, nós seremos comprados, purificados e resgatados para todo sempre no arrebatamento da igreja. Já estamos chegando no ponto do número 2. Venha conosco, se você ainda não curtiu o vídeo, curta esse vídeo, deixe o seu comentário, a sua pergunta, estamos aqui para interagirmos em nome de Jesus. Ponto 2, heresias que negam a humanidade de Jesus. Evangelista João Vitor, apolinarismo. Meus irmãos, apolinarismo é uma das heresias, das muitas heresias que negam a humanidade de Jesus. Nós vemos aí algumas características de quem foi apolinário, e o próprio termo apolinarismo se deriva, do seu mentor, que foi Apolinário, bispo aí de Laodiceia, e ele concordava que Jesus ele tinha um corpo humano, que Jesus tinha uma alma humana, mas discordava que Jesus tivesse um espírito humano. Olha que coisa problemática e que caminho perigoso que tomou Apolinário. E a sua doutrina, sua heresia, ela foi aí condenada pela igreja, no seu concílio de Calcedônia. E nós vemos, meus queridos irmãos, que toda cristologia, que faça uma aplicação, toda cristologia, todo ensino acerca de Jesus, que tenta diminuir tanto a sua divindade como a sua humanidade, ele deve ser rejeitado por nós, porque essa é a verdade bíblica. A Bíblia apresenta Jesus como sendo verdadeiro Deus. Verbo se fez carne e habitou entre nós, verdadeiro homem. E tudo aquilo que contraria esse princípio, essa verdade que é exposta pela Escritura, deve ser rejeitada. É claro que em si, os próprios termos, a própria doutrina, envolve também um mistério, assim como a doutrina da Trindade. Mas nós devemos ter o cuidado que os pais apostólicos tiveram em defender esse mistério, em afirmar somente aquilo que a Bíblia afirma, somente aquilo que a palavra de Deus afirma. E a palavra de Deus afirma que Jesus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então, o apolinarismo é uma heresia, porque nega que Jesus teve aí um espírito humano, e Jesus, ele foi um homem, não foi 80% homem ou 90% homem, foi 100% homem.
Evangelista Rafael. Queridos, todo ser humano, segundo 1 Tessalonicenses 5,23, ele é tricotômico, formado por 3 partes, espírito, alma e corpo. Assim como Deus é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo, e estes 3 são um, Deus criou os seres humanos, segundo Gênesis 1,26, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, aí está um dos aspectos. Assim como Deus é 3 em 1, ele também criou seres humanos, a sua imagem e semelhança, também 3 em 1. Porque você possui essas 3 partes, corpo, alma e espírito, mas você não é 3 pessoas, você é uma única pessoa. E se cremos que Jesus é 100% homem, isto é, plenamente homem, com exceção, é claro, do pecado, negar que ele tem um espírito humano é algo problemático, é algo contraditório. Em Lucas 23:46, na sua última palavra da cruz, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Espírito ali com E minúsculo, se referindo ao espírito humano do Senhor Jesus. Ele chama Deus de Pai porque sabia quem era. Ele entrega o seu espírito ao Pai porque sabia para onde estava indo. Porque todo crente, ele deve ser como Jesus. Ele tem que saber quem ele é e ele tem que saber para onde ele vai na hora da morte. O crente não precisa ter medo da morte. O crente precisa ter certeza da salvação. Jesus, ele tem um espírito humano que entrega ao Pai. Mateus 26 revela essas 3 partes que Jesus possuía. No verso 12, há uma referência ao seu corpo, que foi ungido pela mulher. No verso 38, ele diz no Getsemane aos discípulos: a minha alma está triste até a morte. E no verso 41, ele diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Espírito ali, com E minúsculo, se referindo ao espírito humano do Senhor Jesus. Então, meus queridos, o apolinarismo que negava que Jesus tinha o espírito humano não passa de um vento de doutrina, de um equívoco doutrinário, de mais uma heresia que deve ser rejeitada por nós. O Apolinário, bispo de Laodiceia, que viveu por volta do ano 310 a 392, já da era cristã, negava a tricotomia da existência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo a perspectiva desse herege, Jesus Cristo era uma alma que possuía um corpo, ou que estava dentro de um corpo. E isto nega a encarnação do Verbo, tão declarada e clara no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A encarnação do Verbo diz respeito a todos os aspectos da existência humana, comparando a um outro ser humano. Se Jesus Cristo fez-se carne, como descreve o evangelista João, e de fato assim o cremos e declaramos, ele manifestou-se humanamente em todos os aspectos da humanidade, assim como eu e você, em espírito, alma e corpo, como muito bem diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Falando a respeito do espírito, em Mateus capítulo 26, versículos 41 e 42, Jesus Cristo irá dizer: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja como Jesus Cristo não teria espírito e falaria algo a respeito do espírito. Seria, no mínimo, algo anacrônico e soaria até como um tom de hipocrisia. Portanto, nós precisamos rechaçar essa doutrina, porque diminuir a divindade de Cristo é tão prejudicial quanto diminuir também a sua humanidade. A validade do seu sacrifício passa exatamente pela legitimidade de ser Deus em todos os aspectos e pela qualidade de ser o homem perfeito que cumpriu a lei em todos os seus aspectos, pagou o preço por nós e um dia voltará para nos buscar em nome de Jesus. Ponto 2, evangelista João Vitor, a reação da igreja. Meus irmãos, a igreja reagiu condenando os ensinos de Apolinário como ensinos hereges, aquilo que contraria a doutrina e o fundamento do ensino bíblico, no Concílio de Calcedônia, em 451. E nós vemos de forma muito clara, muito enfática, já foi enfatizado pelo querido evangelista Rafael e pelo evangelista Jadson, que Jesus ele foi plenamente homem. E nós vemos em Lucas 24, 39, que nos diz a respeito do corpo de Jesus: vede minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo, tocai e vede, pois o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então nós vemos em Lucas 24, 39, corpo de Jesus.
Nós vemos Mateus 26, 38, Jesus no Getsêmani, a minha alma, ela está uma tristeza até a morte. Jesus falando a respeito da sua alma. E nós vemos em Lucas 23, verso 46, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então nós vemos Jesus na sua inteireza, conforme 1 Tessalonicenses 5, 23, espírito, alma e corpo. Conforme destaca também este subtópico, a diferença é a sua impecabilidade. E nós vemos aí que Jesus, é feito várias menções de Jesus indo no templo. Mateus 21, verso 12, por exemplo. Mas jamais se lê que ele tivesse ido para oferecer sacrifício por pecados seus. Porque em tudo ele foi plenamente homem, mas sem pecados. Nós vemos exemplos disso em 2 Coríntios 5, 21. A Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado. Hebreus 4,15, em tudo sendo tentado, porém sem pecado. 1 Pedro 1, 18 e 19, falando que ele nos comprou com seu sangue, como de um cordeiro puro e imaculado, incontaminado. Ou seja, falando a respeito também da impecabilidade do Cordeiro de Deus, de Jesus. Então nós vemos destacado de forma muito clara aí, Jesus plenamente homem e Jesus não cometeu nenhum pecado. Louvado seja o nome de Jesus por isso, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelista Rafael, a reação da igreja. No final desse ponto, o comentarista vai nos dizer que Jesus é o verdadeiro homem, com diferença apenas da sua impecabilidade. Por mais de 80 vezes nos evangelhos, Jesus é chamado de filho do homem. Isso não quer dizer que ele era filho de José, mas aponta para a sua natureza humana. E como homem, necessitou da unção do Espírito Santo. Ele disse em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. E no verso 1 ele diz que Jesus é cheio do Espírito Santo. Havia uma conexão entre o Espírito Santo e o Espírito humano de Jesus. Ele cumpriu o seu ministério no poder do Espírito Santo. Sendo plenamente homem, ele possuía limitações físicas. Ele assentou-se junto ao poço porque estava cansado e, tendo sede, pediu à mulher samaritana dar-me de beber. Como homem sentiu fome, como homem desceu a polpa do barco que estava dormindo, como homem subiu ao monte para orar, como homem chorou pela morte do seu amigo Lázaro. Mas nas mesmas ocasiões, como homem ele ofereceu à mulher samaritana, como Deus, melhor dizendo, ele ofereceu à mulher samaritana a água da vida. Como Deus ele multiplicou o pão, como Deus ele acalmou a tempestade, como Deus ele andou por cima das águas e como Deus ele ressuscitou o seu amigo Lázaro. Ele disse em João 10,18, ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou porque tenho poder para dá-la e tenho poder para tornar a tomá-la, porque é plenamente homem, mas também plenamente Deus. Realizou obras divinas na submissão ao Pai e no poder do Espírito Santo, pois ele é plenamente homem. Glória a Deus. Amados irmãos, em 451, a igreja representada por seus bispos reuniu-se em Calcedônia para repelir essa doutrina tão nefasta que nega a manifestação plena da humanidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E subscrevendo o entendimento de 1 Timóteo 2, versículo 5, que diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A Bíblia deixa muito claro que a humanidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo toca no aspecto da legitimidade do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ou seja, ele morre em nosso lugar, sem ser devedor de nenhum pecado, e por isso o seu sacrifício é digno de nos perdoar e de nos comprar para Deus. Portanto, negar um dos aspectos da sua humanidade é tocar na eficácia e na eficiência do seu santo e maravilhoso sacrifício. O escritor aos Hebreus vai dizer, capítulo 4, versículo 15, o seguinte, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus Cristo, como um homem perfeito, passou as mais diversas necessidades e dificuldades da existência humana, tentado em todos os aspectos, todavia, sem pecado, santo, 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 como o Senhor Deus dos exércitos, ele sucumbiu morte de cruz em nosso favor, sem pecado, glorificado seja o nome do Senhor. Ponto número 3, o monotelismo. Evangelista irmão João. Monotelismo
também foi outra doutrina herética, fazendo confusão em relação à vontade humana e à vontade divina, que bebe das fontes de outro termo que é usado aí teológico, que foi muito bem destacado na lição anterior, que foi o monofisismo defendido por Eutiques, que faz confusão em relação à natureza divina e à natureza humana. O monofisismo, conforme destacado na lição anterior, diz que essas duas naturezas se fundiram, formando uma só natureza híbrida. Ou seja, então Jesus, na visão monofisista, ele não era nem plenamente homem e nem plenamente Deus, contrariando o ensino bíblico de que ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Já o monotelismo tentou explicar em relação à vontade de Cristo, fazendo aí uma confusão em relação à sua vontade, dizendo que essa vontade era uma única vontade. E o correto aquilo que é ortodoxo, aquilo que é bíblico, é que, havendo duas naturezas plenas em Cristo, há também duas vontades, a vontade humana e também a vontade divina, e que, embora a vontade humana sempre atuasse em submissão à vontade divina. Então, essa que é a verdade bíblica, isso que a Bíblia diz, ainda que não tenhamos um entendimento de forma plena, mas não podemos contrariar aquilo que a palavra de Deus diz e devemos crer naquilo que a palavra de Deus diz, pois a Bíblia, ela não somente contém, mas é a palavra de Deus. Evangelista Rafael, o monotelismo. Jesus disse em João 6,38, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Perceba que Jesus não caiu, quem caiu foi o diabo. Jesus desceu com um propósito e uma obra a realizar na cruz. Em Lucas 2,49, com 12 anos de idade, quando Maria o encontra no templo com os doutores, ele diz a Maria, por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu tinha que tratar dos negócios de meu pai? Ou seja, com 12 anos, ele tinha consciência da obra que ele tinha vindo realizar, ele tinha consciência de quem ele era. No Getsemane, em Mateus 26,41, ele diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O seu espírito estava pronto para enfrentar a cruz, mas a sua carne, a sua natureza humana, se angustiava com os sofrimentos que ele sabia que haveria de passar. Por isso, ele orou por 3 vezes no Getsemane, Lucas 22,42. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus, enquanto homem, ele possuía vontade humana, mas estava sempre submisso e direcionado pela vontade do Pai. Vou dar um exemplo. Jesus desejava ressuscitar Lázaro, seu amigo, mas para fazer isso, ele orou ao Pai, ele pediu ao Pai para que a sua vontade humana estivesse de acordo com a vontade do Pai. Foi o que ele disse em João 11,41. Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Ou seja, ele queria ressuscitar Lázaro, mas ele orou ao Pai para que pudesse fazê-lo. Portanto, meus irmãos, monotelismo é uma heresia. E Sofrônio, o patriarca de Jerusalém, estava correto quando refutou e disse que existem em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Nesse sentido, Jesus disse em João 14,28, o Pai é maior do que eu, porque Deus sempre vai ser maior do que o homem. E todo homem precisa se submeter à vontade de Deus, que segundo Romanos 12, verso 2, é boa, perfeita e agradável. Então, Jesus, enquanto homem, se submete à vontade do Pai. Isso foi uma limitação a qual Cristo se submeteu por livre e espontânea vontade para que a encarnação se concretizasse. Ele deixou o exemplo para nós, para que possamos fazer como ele fez. Embora tenhamos vontade humana, precisamos nos submeter à vontade divina. Amados, o patriarca de Constantinopla, chamado de Sérgio de Constantinopla, ensinava o monotelismo, monos, telismo, vontade. Ou seja, na perspectiva desse herege, Jesus Cristo tinha tão somente uma vontade. A consequência disso é negar as suas duas naturezas. Se ele tinha uma vontade, a consequência é dizer ou ele era só homem ou ele era só Deus. E nós entendemos, à luz do que a palavra de Deus nos ensina, que a união hipostática de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo compreende as suas duas naturezas, como sendo perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Para exemplificar essa manifestação, você pode trabalhar na classe
os textos de João capítulo 2, que é as bodas de Caná da Galileia, e o texto de João capítulo número 4. No texto de João capítulo 2, quando fala da sua vontade ou manifestação da necessidade humana, ele vai a um casamento, como uma vontade humana atendendo uma agenda social e familiar. No texto e na descrição desse milagre, quando a sua mãe fala com ele da necessidade do vinho, ele responde para ela: mulher, o que tenho eu contigo? Ali está a sua manifestação da sua vontade divina, que se dá em soberania a todas as coisas e a todas as pessoas. Em João capítulo número 4, versículo 5, a Bíblia vai nos dizer, 5 e 6, que Jesus estava cansado do caminho e ele assentou-se junto à fonte. Ou seja, cansado do caminho, sua manifestação, necessidade e vontade humana. Ele precisa descansar e tomar água. Quando ele conversa com a samaritana, ele manifesta-se a sua vontade divina quando ele diz no versículo número 26, Jesus lhe disse: eu o sou o que fala contigo. Jesus então manifesta-se como sendo o salvador da alma daquela samaritana. Meus amados irmãos, eu sei que o assunto é de complexa abordagem. E nós vamos ver e rever esse assunto no decorrer de toda a nossa vida espiritual e eclesiológica. O que nós não podemos negar é que o homem perfeito também era Deus em todos os aspectos. E o Deus Todo-Poderoso desceu em terra, encarnando-se no ventre de Maria, sendo homem, fazendo-se semelhante ao homem em todos os aspectos, tendo vontade humana que se submetia à sua vontade divina. Ponto de número 3. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Evangelista irmão João, quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Meus irmãos, a narrativa bíblica ela é muito clara e enfática em relação aos países que Jesus visitou. Israel, Egito, Fenícia, que é o atual Líbano, e a Bíblia não faz menção de outros países que Jesus tenha visitado. E quando o comentarista pastor Ezequias Soares, ele destaca que não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus, ele não estava exagerando em suas palavras. Quando vamos pesquisar a respeito de algumas teorias, nós encontramos tantas teorias bizarras, e uma delas cuja fonte é um livro que se chama O Evangelho de Jesus, o Cristo para a Era de Aquário, que é de um autor americano, Levi H. Dowling, ex-capelão do exército americano. E na sua fonte, ele descreve, no seu livro, ele descreve várias suposições bizarras, dizendo que Jesus ele esteve na Índia. Jesus, ele afirma no seu livro que Jesus passou 17 anos viajando pelo mundo. Eles pegam ali o silêncio das Escrituras de Jesus dos 12 aos 30 anos e, nesse silêncio das Escrituras, inventam essas suas formulações, esses seus falsos ensinos, as suas mentiras, e diz que Jesus ele visitou a Índia, ele visitou Tibete, ele tomou a Rota da Seda e foi parar lá na China, foi na Pérsia. E os Mormons também não vão muito longe, diz que Jesus esteve nos Estados Unidos após a sua ressurreição e escreveu também, além de revelar o livro de Mormon, revelou também outros testamentos. Nós vemos que o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7, ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. O que são fábulas? São invenções, são mentiras, e essas histórias a respeito desse período que a Bíblia não faz menção, de Jesus dos 12 aos 30 anos, que são inventadas aí por esses hereges aí do movimento da Nova Era, como também dos Mormons e outras seitas ocultistas, não passam aí de fábulas, de invenções, de mentira, e a fonte dele provavelmente são vozes da cabeça deles, sabe lá de onde que se veio. Evangelista Rafael. Queridos, onde a Bíblia não tem voz, nós não podemos ter ouvidos. Onde a Bíblia coloca um ponto final, nós não podemos colocar uma vírgula e continuar falando. Precisamos crer em tudo o que está escrito. Somente o que está escrito e nada além do que está escrito. Portanto, rejeitamos essas bizarrices antibíblicas
tal como os mormons que dizem que Jesus esteve nos Estados Unidos, tal como os adeptos da nova era que diz que Jesus esteve na Índia? Não cremos nisso. Cremos no que está escrito na palavra de Deus. Enquanto criança, Jesus esteve no Egito, quando José e Maria fugiram para lá, quando Herodes intentou matá-lo. Ele esteve em Israel, que foi o seu centro de operações e o foco do seu ministério. Ele disse que veio as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele esteve também na Fenícia, nas regiões de Tiro e Sidom, conforme Mateus 15, verso 21, onde ali, que hoje corresponde ao atual Líbano, ele vai curar a filha da mulher cananeia. Então, Jesus esteve no Egito, em Israel e no máximo até no Líbano. É o que a Bíblia Sagrada diz. Mas para os seus discípulos ele deu uma ordem, Atos 1, verso 8. Vocês receberão o poder do Espírito Santo e ser-me-ão testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Há uma informação geográfica que a distância entre Cafarnaum, Nazaré e Jerusalém em linha reta são cerca de 144 quilômetros, 193 quilômetros pelo percurso mais distante. Especula-se que nos seus 30 anos de vida, Jesus Cristo possa ter andado nas suas muitas idas e vindas em toda a província da Judéia e adjacências que haviam nos seus dias, cerca de 30 mil quilômetros. Ou seja, como não havia meios de transportes mais eficientes, Jesus Cristo, nos seus 3 anos e meio de ministério, Jesus Cristo operou cerca de 1.155 dias em viagens. Todavia, tudo isso está no campo especulatório. O que a Bíblia nos deixa claro é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteve no Egito, em Israel e na Fenícia, os territórios de Tiro e Sidom. O que passa disso, meus irmãos, é de procedência maligna. Nós já deixamos muito claro aqui no decorrer de nossas aulas que nós não ignoramos as informações extrabíblicas, até porque nós nos valemos dela enquanto postulantes a teólogos para tentarmos concatenar e entender do ponto de vista cultural, geográfico, político e filosófico dos tempos bíblicos, tanto do Primeiro como do Segundo Testamento. Todavia, a informação extrabíblica, ela não possui autoridade ao pé de igualdade do que a Bíblia nos diz. E quando o que é extrabíblico confronta-se com o que é bíblico, a atitude do ensinador, do leitor ou do estudante da Bíblia deve ser de tão somente descartar a informação como sendo importante, válida e contributiva para a vida congregacional. Portanto, essas especulações que Jesus Cristo esteve na Índia, que Jesus Cristo esteve nos Estados Unidos, são informações que beiram, meus amados irmãos, com todo respeito, com todas as vênias, que beiram a loucura, porque não há nenhum embasamento historiográfico e muito menos embasamento bíblico que Jesus Cristo tenha atravessado o Atlântico e pisado nas terras americanas dos Estados Unidos. Não havia sequer nem tecnologia para isso à época. Será que Jesus Cristo passou pelo Polo Norte, desceu pelo Canadá e veio aos Estados Unidos? Então isso beira, meus amados irmãos, a um pensamento louco, conspiracionista e que foge da realidade. Portanto, fiquemos com a palavra de Deus, fiquemos com a Bíblia Sagrada. Apesar de Jesus Cristo, evangelista João, evangelista Rafael, ter perambulado em um raio de cerca de 200 quilômetros em torno de sua residência, nós não temos base bíblica para dizer que Jesus Cristo esteve nos Estados Unidos e na Índia. Seria mais do que forçar um texto, seria realmente falar uma mentira e abordar um argumento falacioso. Ponto de número 2. Jesus era visto como alguém da comunidade, irmão João Vitor. Como bem destacado, essas construções, esses ideais de que Jesus perambulou pelo mundo, viajou pelo mundo, esteve na Índia aprendendo com os hindus a arte da curanderia, como alguns destacam, esses falsos ensinos têm como base o silêncio das Escrituras, descrevendo, conforme já destaquei, esse período de Jesus dos 12 até os 30 anos. Mas nos atemos ao conselho de Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 6, que ele nos diz: "E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito,
não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então não podemos de maneira nenhuma ir além do que está escrito. E Jesus, ele é visto como alguém da comunidade. Tinha sua profissão, não é este o carpinteiro, trabalhava na carpintaria, e foi até mesmo desprezado pela sua nacionalidade, quando é apresentado a Natanael, ali por Filipe, em João 1,45, apresentar como Jesus de Nazaré. Aí Natanael até responde, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Jesus não é visto como alguém, Jesus que esteve lá na Índia, ou Jesus de qualquer outra parte, Jesus americano, não. Jesus de Nazaré foi criado em Nazaré, nas regiões da Galileia. Mateus 26, versículo 69 também, aquela criada diz a Pedro, tu estavas com Jesus, o Galileu, ou seja, criado em Nazaré, nas regiões da Galileia, chamado de Nazareno, chamado também de Galileu, foi até desprezado por causa da sua nacionalidade, ser criado numa região mais pobre e um pouco mais longe das elites daquele presente tempo. Então nós vemos que a Bíblia enfatiza e apresenta Jesus visto como alguém da comunidade, não, conforme destaca aí o comentarista, não se justificaria que Jesus fosse um recém-chegado da Índia ou de qualquer outra parte do mundo. Jesus é visto como alguém ali, o filho de José, o carpinteiro, aquele que anuncia o reino de Deus. E ponto final, a Bíblia nos diz isso e nós ficamos com aquilo que a Bíblia diz. Ministro Rafael. Queridos, João 4,22 vai nos dizer que a salvação vem dos judeus. Isto porque Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele era um judeu, ele era descendente da tribo de Judá, enquanto se refere ao seu aspecto humano. Ele era uma pessoa conhecida na comunidade. Marcos 6, verso 2 e 3, as pessoas o conheciam como um carpinteiro, como um profissional da sua época na região e na cidade de Nazaré. O texto menciona os irmãos de Jesus, segundo a carne, entre eles 4, Tiago, José, Judas e Simão. A Bíblia não menciona o nome das irmãs de Jesus, mas irmãs aparece no texto no plural, o que indica que era mais de uma. Então, pelo lado de Maria, falando no aspecto humano, segundo a carne, Jesus tinha pelo menos 6 irmãos, mas ele não os considerava superiores ou melhores do que seus discípulos, porque ele disse em Lucas 8, 21, minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família, são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aqui, meu querido, fica desconstruída a mentira católica, que até hoje se refere a Maria como a Virgem Maria. Isso não é verdade. Virgem no momento que concebeu o Senhor Jesus por meio do Espírito Santo. Virgem durante o período de 9 meses de gestação, porque Mateus 1,25 diz que José, temendo ao Senhor, ele não conheceu a Maria enquanto ela não deu à luz ao Senhor Jesus Cristo. Mas, posteriormente, Maria foi a esposa de José e ambos tiveram pelo menos 6 filhos, dos quais 4 a Bíblia cita o nome e pelo menos duas filhas. Portanto, essa ideia de que Maria ainda é virgem, se referia a ela ainda hoje como a Virgem Maria, isso é uma mentira, isso é uma heresia. Mateus capítulo 2, versículos 22 e 23, falando a respeito da família de Jesus, o 23 era nos dizer, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado de Nazareno. O que era Nazaré? Uma cidade, uma vila, na região da Galileia, localizada naquilo que se chama de a Baixa Galileia. Um vilarejo simples, como tantos existentes ainda no mundo de hoje, nas cidades de hoje. Jesus Cristo era um homem simples. Habitava e tinha na sua rotina convivência com pessoas simples. O comentarista aqui vai destacar o seu ofício, a sua profissão, carpinteiro, e nós aqui rechaçamos essa ideia que Jesus estalava os dedos e nascia mesa, surgia cadeira. Nós rechaçamos essa ideia. E de fato ele era carpinteiro, trabalhava e lavrava a madeira. E certamente o tempo que se gastava para fazer uma mesa, feita por Jesus e por seus pais, provavelmente por seus irmãos, era o tempo parecido de todos os outros carpinteiros, porque o contrário disso seria admitir que Jesus Cristo estava trapaceando, e a Bíblia Sagrada não nos deixa um mínimo de margem para isso. Então nós vemos que Jesus Cristo, de fato, foi um homem simples, visto como alguém que compunha a sua sociedade,
com o detalhe mais importante de todos. Não pecou, não errou, na sua boca não se achou jamais engano. Glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Suas notas de conclusão, irmão João Vitor. Meus irmãos, concluindo a presente lição, ficou bem enfatizado a plena humanidade de Jesus. E que sigamos o exemplo de Jesus, que sigamos as pisadas de Jesus. E destaco também a nível de conclusão que Jesus, sua plena humanidade, ele atendia bem a todos. Jesus era amoroso e atencioso com todos, com as criancinhas, com os enfermos, com os oprimidos, com os desprezados, com os pecadores e com os aflitos. Então nós vemos que Jesus se relacionava com todos, amava a todos, ama a todos. E nós vemos destacado nas Escrituras de forma bem clara a humanidade de Jesus. E 1 João 4,3, a Bíblia diz que todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne, não é de Deus. Então toda doutrina que nega a humanidade de Jesus, ela não provém de Deus e deve por nós ser rejeitadas. E aqui eu agradeço aos presentes amigos, e é uma alegria poder cooperar com os irmãos, com o nosso pequeno conhecimento em alguma coisa. Espero que Deus assim continue nos abençoando nessa jornada. Nós que agradecemos, meu amigo. O senhor sempre será muito bem-vindo. Evangelista irmão Rafael, sua fala de conclusão. Meus irmãos, Jesus ele comia com os pecadores, mas nunca pecou. Jesus foi tocado pela mulher adúltera, mas nunca adulterou. Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões, mas nunca roubou. Jesus nos ensina que santidade não é isolamento social. Jesus é santo, mas ele tinha proximidade e relacionamento com as pessoas. Porque a luz não é aquela que se afasta das trevas. A luz é aquela que deve resplandecer, brilhar no meio das trevas. Esse foi o exemplo que Jesus nos deixou para que possamos fazer conforme ele fez. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Glorifiquemos e adoremos Jesus Cristo, o homem perfeito, o Deus Salvador de toda a humanidade. Agradecemos a sua atenção, a sua boa audiência. Deus abençoe sua casa em nome de Jesus. Amém.